louvamos a Deus pela vida de todas as mães, reconhecendo que a maternidade é uma bênção de Deus. Parabenizamos a todas as mães pelo exercício da maternidade. Deus já chamou à presença dele a minha mãe, meu pai, mas testemunho aos irmãos que, enquanto os tive, trabalhei para honrá-los. E confesso que, sob a graça de Deus, isto foi bênção para a minha vida, foi bênção para a formação da minha família, mesmo porque a honra que os filhos devem aos pais é mandamento com promessa de bênção de Deus. Falaremos hoje a respeito deste assunto, da honra por parte dos filhos aos pais. Alguns podem dizer, mas pastor, agora já não tenho mais comigo os meus pais. Coloque diante de Deus o que passou, mas certamente você poderá ensinar os mais novos, testemunhar para os mais novos, e você poderá também ensinar aos netos, aos sobrinhos e muitos outros a importância de oferecer a honra aos pais. Abramos a palavra em Efésios capítulo 6, versículos 1 a 4. Diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ainda leremos Gênesis capítulo 6, do versículos 1 ao 3. Diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Estamos sempre ouvindo reclamações a respeito de uma certa desordem social presente no mundo de hoje. São professores nas escolas que têm dificuldade de manejo de classe. Alunos que não ouvem, que não atendem, que não obedecem, que não respeitam. Menores que se acham donos de si, sem limites, sem princípios e sem respeito. Violência que se multiplica, desrespeito à vida, moralidade em baixa. E ficamos então campeando os recursos, os caminhos, se não para resolver, quem sabe, amenizar a desordem social que ronda o mundo de nossos dias. Então muitos se levantam e começam a apresentar as supostas soluções. Nós precisamos de um maior rigor jurídico. Nós precisamos de governo honesto. Nós precisamos de investimento educacional.
meus queridos, são caminhos, e são caminhos de Deus para a ordem social. Mas queremos nesta noite pensar: se a formação não começar na vida pessoal e familiar, onde nós acharemos o rigor jurídico, o governo honesto, a educação verdadeira? Meus amados, tudo precisa começar ali no seio da família. O colapso social nasce na desorganização da família. O Senhor Jesus comparou os últimos dias aos dias anteriores ao dilúvio, catástrofe social. E qual foi o fator que desencadeou a desorganização e a depravação anterior ao dilúvio? A palavra que nós lemos afirma que os filhos de Deus tomaram para si as filhas dos homens. A desorganização começou ali no seio da família. E o Senhor Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E o Senhor Jesus disse que no fim dos tempos um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Porém, quem preservar até ao fim, esse será salvo. Pais, antes de apontarem aos filhos a necessidade de caminharem em busca das conquistas de caráter econômico, de caráter acadêmico, formem os filhos para que aprendam a honrar os próprios pais. Filhos, não troquem as palavras de amor, os presentinhos e os beijos no Dia das Mães pela honra devida à mãe, devida aos pais. Honrar é obedecer. Honrar é respeitar. Honrar é cuidar. E nessa noite eu quero chamá-los todos. Chamá-los a honrar aos pais, dizendo que a honra oferecida aos pais é um freio para a catástrofe social. A honra oferecida aos pais é um freio para a catástrofe social. Não existiu este freio antes do dilúvio, e o dilúvio chegou. Na vida de muitas famílias não existe este freio, e a catástrofe está instalada na família. Consideremos então por que a honra oferecida aos pais é um freio para a catástrofe social. Primeiro lugar, a honra oferecida aos pais nos coloca sob o senhorio divino. Quando os filhos honram os pais, eles estão se colocando debaixo do senhorio de Deus. Eles estão dizendo: quem comanda a minha vida é Deus. Não é o meu ego, não são os meus impulsos, mas eu me submeto ao senhorio de Deus. Por isso é um freio contra a catástrofe
social. Ao declararmos que Deus é Senhor, como nos ensina aqui, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, nós estamos fazendo algumas declarações. Obediência no Senhor não é uma obediência apenas de fachada, interesseira, mas significa nos sujeitarmos ao senhorio de Deus. E nisso nós estamos declarando que a nossa vida tem dono. O direito de posse sobre a nossa vida pertence a Deus. Portanto, Ele comanda as nossas ações, a nossa vida, o nosso agir. Então, jamais vamos dizer: a vida é minha. Jamais vamos dizer: em minha vida mando eu. Não. Obedecer no Senhor é dizer: tanto a minha vida como a vida de meus pais pertence a Deus e Ele nos comanda. E me sujeitarei a este senhorio dEle, porque Ele exerce posse sobre a minha vida. Saul teve um relacionamento conflitante com o rei Davi, mas em muitos momentos Saul se sentia pai de Davi, Davi se sentia filho de Saul. Quando Saul se empenhou para perseguir a Davi, naquele momento em que Davi corta parte da orla do manto de Saul, Davi sentiu uma dor no coração, porque não podia lançar mão contra o ungido de Deus. Davi percebeu que Saul pertencia a Deus e que o lidar com Saul precisava ser pautado neste princípio de temor. E veja como Saul respondeu a Davi. Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? E chorou Saul em voz alta e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem e eu te paguei com mal. Meus amados, nós precisamos trabalhar esse tipo de relacionamento entre filhos e pais, subordinados ao senhorio de Deus. A posse da nossa vida pertence a Deus. Os nossos atos, a maneira de nos dirigir e relacionar com os pais, sob o comando de Deus e não sob o comando da nossa vontade e impulsos. Mas uma outra declaração, quando nós nos colocamos sob o senhorio de Deus, além de dizer que Ele tem posse e comando da nossa vida, nós estamos escolhendo um perfeito lugar de refúgio. Deus como Senhor, refúgio suficiente, teto seguro, frente a todas as adversidades que podemos enfrentar na vida. Podemos ser tentados a andar por caminhos, os caminhos das más influências. Quais são os pais que não preocupam com as amizades dos filhos? E quantos filhos acabam cedendo a influências várias? Os trejeitos dos colegas, a maneira do colega falar, de repente o palavreado do colega, isso começa a incomodar os pais. Mas, meus amados, lembramos que a obediência é no Senhor. Muitas vezes, filhos dão muita atenção a colegas, a estranhos,
Mas, filhos, na hora que as coisas apertam, você vai achar refúgio em Deus e junto aos seus pais. Obediência no Senhor, nós estamos dizendo, existe um refúgio seguro para nós, e este refúgio é quando temos Deus como Senhor. O filho pródigo andou por caminhos vários. Foi arrastado em suas amizades, experimentou os prazeres do mundo, se viu perdido, humilhado, mas foi exatamente sob o teto do Pai que achou refúgio seguro e abrigo seguro para a sua vida. Como é bom podermos voltar para Deus e dizer: viverei o relacionamento familiar debaixo do senhorio de Deus, e Deus me dará proteção diante de todos os males. Porque obedecer aos pais no Senhor é nos colocarmos neste ponto de refúgio, seguro, verdadeiro e suficiente para as nossas almas. Ao nos colocarmos sob o senhorio divino, estamos declarando que Ele tem posse, que Ele é refúgio seguro. Mas estamos declarando também que precisamos que Ele nos capacite, que Ele nos qualifique, para que possamos obedecer devidamente aos pais. Existem muitas diferenças entre pais e filhos. Existem diferenças de idade, diferenças culturais, distância de gerações, de temperamento. E muitos filhos podem dizer: é difícil. Mas quando a palavra diz obedecer no Senhor, é porque o Senhor mesmo nos qualifica, nos abençoa, nos fortalece, de forma que esta obediência não se torna um peso, mas passa a ser uma obediência prazerosa. Dia das Mães, como vai a honra oferecida às mães? Eu não me recordo de um momento difícil de obedecer à minha mãe. Ela tratava os filhos com tanto amor, com tanto cuidado, com tanto zelo. Os filhos atendiam sem maiores dificuldades. Mas é preciso, meus queridos, partirmos desse princípio, caminharmos debaixo do senhorio de Deus. É assim que nós podemos trabalhar pela ordem da nossa família e pela ordem social, todos debaixo do senhorio de Deus. O que ocorre com pessoas que desprezam o senhorio de Deus? O apóstolo Paulo diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Romanos 1, 28 a 31. O que temos aqui é uma descrição de uma desordem social completa por pessoas que desprezaram o senhorio de Deus nas suas vidas. Por isso, filhos, a honra que nós devemos aos pais é um freio para a catástrofe social. Porque quando nós honramos os nossos pais,
estamos nos colocando debaixo do senhorio de Deus. Obedecei no Senhor. Mas um segundo momento que queremos considerar é que a honra é um freio, porque estabelece ordem na sociedade. Veja aí, isto é o quê? Justo. Diz, isto é justo. A obediência, a honra aos pais é justo. É justo, porque a honra é uma ordem natural entre os próprios animais. Às vezes, o animal, ainda bem novo, recebe a correção dos pais. Então, Deus criou assim. Entre os próprios animais existe uma ordem. Isso é justo. Além disso, é justo porque é uma ordem revelada nas Escrituras. Está nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Está no Novo Testamento. Foi praticado pelo Senhor Jesus, em tudo era submisso aos pais. Então é uma ordem justa no mundo animal, natural, no mundo espiritual e presente na própria sociedade de uma maneira geral, seja ela religiosa ou não, temente a Deus ou não. Então é uma ordem justa estabelecida. A quebra dessa ordem conduz a catástrofes sociais, pois perde-se o senso de limites, de respeito, de caráter, de ética, e essa é a marca, o sinal do fim dos tempos. O apóstolo Paulo diz: sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também deste. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Há inúmeras casas e famílias que já estão vivendo esta catástrofe porque os pais não ensinaram os filhos a honrá-los. E porque os filhos não aprenderam a honrar os pais, a desordem já foi instaurada, já foi estabelecida. O filho sai e chega a hora que quer. Estabelece as suas regras, toma as suas decisões, independentes, sem ouvir os pais, sem prestar qualquer princípio de obediência aos pais, e ai dos pais se questionarem. Em casa precisa haver hierarquia. Começando com Deus como Senhor sobre a casa, pai e mãe e filhos que são cuidados e amados pelos pais, mas que prestam obediência aos pais. Como fica um lar que não tem hora de se alimentar, de dormir, onde frequentar a igreja é uma opção, onde estudar e trabalhar é uma livre escolha? Este lar não vai muito adiante. Eu sei que uma das lutas das famílias e que precisa ser trabalhada é o estabelecimento do culto doméstico. Momento de oração na família, de dependência de Deus, de direção dos pais sobre a família.
E às vezes é difícil estabelecer um horário, mas é preciso querer. Em casa nós temos feito logo depois do café da manhã. As meninas entram na escola às 7 horas. Então é preciso levantar um pouco mais cedo, buscar o pão, café na mesa. Terminou de tomar o café, lê a Bíblia, ora. E introduzir uma outra prática que sugiro para os irmãos. Porque nós vamos ensinando os filhos a honrarem os pais se estes filhos conhecem a Deus. Porque se não conhecerem a Deus, não vão honrar os pais. E um princípio que estabelecemos é o seguinte: ali, na hora do culto doméstico, cada um compartilha qual foi a leitura bíblica que fez no seu momento individual no dia anterior. E qual foi a mensagem que aprendeu com a leitura bíblica do dia anterior. Vamos investir e ensinar a família. Os pais têm uma vivência, experiência e autoridade divina para orientar os filhos em tantas áreas. E nós não imaginamos o quanto nós estamos privando os nossos filhos se nós não os ensinamos a honrar os pais. Sabe quais são as consequências? Casamentos errados, porque não ouviram em momento algum os pais. Profissão errada, porque não ouviram os pais sobre vocação. Quiseram caminhar naquilo que é a onda. E esqueceram que os pais têm vivência, têm experiência, têm autoridade de Deus, podem conversar. E mediante estas conversas, Deus pode abrir portas. Meus amados, quanta catástrofe social, começando dentro da família. Mas um terceiro momento que queremos considerar com os irmãos. Além da necessidade de nos colocarmos sob o senhorio divino, além da honra estabelecer ordem na sociedade, a honra que os pais oferecem aos filhos, os filhos oferecem aos pais, abre também as portas para as bênçãos divinas. Abre as portas para as bênçãos divinas. Meus irmãos, portas são abertas e fechadas. Deus abre portas e quando Ele abre, o homem não fecha. Deus fecha a porta e quando Ele fecha, o homem não abre. Mas o Senhor diz, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste sobre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus está dizendo, chamando os filhos a honrarem, a obedecerem, mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mal imaginam muitos pais que quando negligenciam este mandamento, estão subtraindo. Eu ia falar roubando, mas achei meio forte. Mas estão subtraindo vida dos filhos. Subtraindo vida dos filhos. Os pais que correm de um lado para o outro querendo oferecer tudo para os filhos, menos ensiná-los a honrá-los. Os pais estão subtraindo vida dos filhos. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O conceito de longa vida do Velho Testamento
a ideia é vida abençoada. Porque a vida abençoada nos tempos do Velho Testamento era a vida de uma longevidade considerável. Então, é a ideia de uma vida abençoada. O conceito no Novo Testamento não é tanto referente à quantidade, mas à qualidade. A qualidade da vida abençoada pelo Senhor. E aqui Paulo estava falando a uma comunidade ainda formada nos princípios do Velho Testamento. Mas a ideia é que uma vida abençoada pelo Altíssimo requer que os filhos honrem os pais. É verdade que toda bênção que nos alcança, ela vem mediante a obediência de Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, conquistando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Mas o Senhor nos alcança com sua graça e nos coloca em um patamar onde somos abençoados para a prática de boas obras. E quando nós praticamos as boas obras, é a evidência de que estamos na graça de Jesus. E honrar os pais passa a ser uma evidência de estar na graça de Jesus, debaixo da bênção de Deus. E a promessa do Senhor é nos abençoar. Bênção no casamento, bênção nos estudos, bênção na vida profissional. Isso é promessa de Deus. Aí você olha exemplos bíblicos como José do Egito. Dedicado aos pais, obediente aos pais, por onde andou. Por mais adversas as situações vividas, o Senhor agiu na vida de José, abençoando não apenas a vida de José, mas abençoando tudo quanto José se empenhava em fazer. É a promessa de Deus aqui contida. É a promessa do Senhor. Meus queridos, finalizando essa palavra, o diagnóstico e o tratamento que o mundo oferece para a desordem social, certamente é muito diferente desta que nós estamos apresentando. Mas essa aqui é palavra de Deus. O diagnóstico é, para a desordem social, é a falta de formação familiar. É a falta de honra dos filhos aos pais. É a desordem que começa dentro de casa. O tratamento é subordinarmos ao senhorio de Deus em obediência e honra aos pais. É verdade que a palavra de Deus está dizendo aqui: vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Eles devem ser admoestados no temor do Senhor. Aos pais não compete trazer imposições, desconsiderarem a individualidade. Não. Compete aos pais tratarem os filhos com carinho, com amor. Mas é preciso também que haja a hierarquia. E é nessa hierarquia que se desenvolve obediência e honra. Mas, pastor, em tudo os filhos devem obedecer aos pais? É claro que o filho não vai se enveredar por uma vida de pecado contra Deus para obedecer os pais. Mas esse é um outro assunto que demanda tempo em um outro momento. Mas não é este o caso dos problemas que nós estamos vendo nas famílias e na sociedade.
O que nós estamos vendo é que a rebeldia tem gerado desordem, mas a rebeldia nasce na incapacidade dos pais em liderarem, formarem os filhos e ensiná-los o que significa a honra. Eles precisam, antes de mais nada, aprenderem a amar a Deus, conhecer a Deus, caminhar no temor de Deus. Aí, debaixo do senhorio de Deus, tudo fluirá na graça e na bondade do Senhor. Que Deus nos ajude, guie as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, abençoe as nossas famílias, estabeleça em nossos lares este relacionamento cristão, divino, abençoado pelo Senhor. E não existe herança melhor que o povo de Deus pode legar ao mundo do que esta herança, a formação das famílias verdadeiramente cristãs, para louvor e glória de Deus.